Seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso queridíssimo Plantão JN, o lugar onde você acompanha as notícias de uma confiável e agradável da última semana. Meu nome é Breno Perrucho e fica aí com a vinheta. Mas antes da gente começar a falar sobre os principais acontecimentos dos últimos 7 dias, deixa o seu like nesse vídeo, porque aí mais pessoas vão ser beneficiadas com esse trabalho tão maneiro que a gente está trazendo aqui para conseguir compilar notícias sobre o nosso queridíssimo Brasil, beleza? Então deixa o like aqui embaixo. Obrigado! Parece que o nosso Brasil e os Estados Unidos fecharam um acordo bilateral de comércio e cooperação econômica. Mas o que são acordos bilaterais? São basicamente acordos realizados entre dois países com finalidades benéficas entre ambos. E a notícia desse acordo aí veio 15 dias antes das eleições presidenciais norte-americanas, que parece que cada vez estão mais difíceis aí para o presidente Trump, com seu gap em relação ao outro candidato, Joe Biden, aumentando cada vez mais. Mas o que esse acordo entre Brasil e Estados Unidos está trazendo? É basicamente um acordo que prevê a facilitação do comércio entre os dois países, com reduções tarifárias em importações, padronização de práticas regulatórias e também combate à corrupção. Essa mudança afeta todos os setores da nossa economia e pode muito bem ter efeito considerável para muitos deles. Inclusive, a Organização Mundial do Comércio, que é um braço da ONU, estima que esse acordo, trazendo essa facilitação, pode reduzir em até 13% os custos de exportação para os produtores. E ainda a adoção de boas práticas regulatórias pode cortar até 20% das despesas para os exportadores. Bom, embora esse acordo não resolva questões históricas, como por exemplo a taxa de 140% em importação do açúcar brasileiro para os Estados Unidos, esse no geral para o Brasil é um acordo que é muito bem recebido, porque ajuda o nosso país a ganhar força como um player de concorrência internacional. Porque vamos lá, essa facilitação reduzindo os tributos sobre a exportação brasileira e importação norte-americana diminui os custos para os brasileiros e também os custos de importação para os norte-americanos. Ou seja, o preço na ponta ali para quem está importando fica muito menor. E o que isso significa? Que os importadores podem agora pagar mais barato para ter a mesma quantidade de produtos importados brasileiros, o que causa o efeito consequente de eles poderem comprar mais desses mesmos produtos. Ou seja, mais dólares entrando no Brasil. Pela lei da oferta e da procura, se tem mais dólar entrando aqui no Brasil para comprar reais, o preço do real se valoriza e a nossa moeda ganha mais valor. Ah, Brenão, então isso quer dizer que obrigatoriamente o dólar vai cair? Não, porque existem muitas nuances em relação a medidas, inclusive nacionais, aqui dentro do nosso país, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, que podem acabar fazendo com que o dólar dispare. Só que, naturalmente, isso daqui tem que ser encarado como uma medida muito positiva para o nosso Brasil e que tem sim o potencial de valorizar a nossa moeda. Próxima notícia: além desse acordo bilateral do Brasil e Estados Unidos, o Exim Bank, o banco de importação e exportação norte-americano, concedeu $1 bilhão em crédito para o Brasil para investimento em projetos de desenvolvimento em áreas de energia, infraestrutura, logística e mineração. E também nesse acordo está previsto o financiamento para a área de telecomunicações aqui no Brasil, no que se diz respeito à implantação das redes de internet móvel da quinta geração, o famoso 5G, que está basicamente sendo alvo de disputa aí dos Estados Unidos e a China. Como assim? Disputa entre qual vai ser o país que vai colocar a sua tecnologia 5G em outros países. E aí o que os Estados Unidos está fazendo, né? Ele está pressionando internacionalmente para que a tecnologia chinesa de 5G, que é no caso implantada pela empresa Huawei, não seja utilizada no desenvolvimento das tecnologias 5G, com o argumento de que ela representaria um risco de segurança para os países onde ela fosse implantada. Só que assim, não tem nenhuma prova ou qualquer fundamentação que corrobore com essa acusação aí dos Estados Unidos. Inclusive a Huawei chegou a dizer que vai abrir todos os sistemas e que eles estão disponíveis para serem vistoriados e responderem toda essa questão aí de pressão política. Próxima notícia, em relação à previsão do nosso PIB e para a inflação no final do ano. Você já ouviu falar em relatório Focus? Relatório Focus é o seguinte, é um relatório que é compilado pelo nosso Banco Central, que divulga projeções de profissionais que trabalham em bancos, corretoras de valores, instituições financeiras no geral. E aí o boletim, ele reflete então uma média das projeções desses diferentes agentes e instituições super especializadas em macroeconomia, o que o torna basicamente a fonte mais relevante para nossa tomada de decisão no que se diz respeito a investimentos, políticas econômicas, formação de indicadores, enfim, o relatório Focus é
E aí o que aconteceu? Nesse último relatório Focus aqui, que saiu dia 19, a estimativa para a inflação até o final do ano de 2020 subiu. Ela passou da projeção de 2,47% para 2,65%. Isso significa que a expectativa de inflação do mercado acabou de ultrapassar o piso que era aceitável para a inflação desse ano, que foi definido com o valor central da meta de 4%. Só que é 4% com teto de 5,5% e o piso de 2,5%. Aí você fala, caramba, Breno, então quer dizer que a inflação diminuiu pra caramba, né? Não se engane, porque a meta de inflação ela foi estipulada no passado pelo nosso Conselho Monetário Nacional, o CMN, sem levar em consideração a realidade do que ainda ia vir a acontecer, que se chama pandemia. O IPCA, que é o principal indicador da inflação, em estar baixo, não significa que a nossa moeda deixou de perder valor. Ela tá valendo menos sim devido a todas as políticas intervencionistas e populistas realizadas pelo nosso governo, injetando dinheiro na economia sem incentivar a produção e geração de riqueza. Só que a consequência dessas medidas acaba sendo mascarada pelo IPCA, porque já que houve uma grande recessão econômica, houve uma larga redução no consumo, e isso faz com que o IPCA mostre um valor baixo. Só que a gente sabe que houve uma evasão brutal de capital estrangeiro saindo do Brasil em direção aos Estados Unidos, o que, pela lei da oferta e da procura, desvalorizou muito o nosso real em relação ao dólar. E também, com as baixas taxas de juros e seguidamente o governo nos surpreendendo com cada vez mais medidas populistas, aumentaram o risco do Brasil e que motivou mais ainda a saída de mais dinheiro, não só estrangeiro, mas também da nossa própria população para fora do Brasil, o que também aumenta o dólar. O problema é que a gente não pode lastrear simplesmente a inflação brasileira com base nessa taxa do IPCA que está muito baixa, porque se a nossa moeda perdeu 40% de valor em relação ao dólar, e dado que quase tudo ao nosso redor teve algum tipo de transação que foi realizada em dólar, então as coisas acabam ficando mais caras por causa da influência do aumento do dólar, mesmo que o IPCA não esteja mostrando esse aumento dos preços. Bom, mas agora com esse último relatório Focus aí, a projeção é que o dólar feche 2020 em 5,35 e para a projeção para o final de 2021 está em 5,10. Essa previsão vai se concretizar? Nunca sabemos, porque não conseguimos dizer com certeza todos os cartazes que o nosso governo vai dar da sua manga. E em relação ao nosso PIB, a expectativa é que haja uma retração até o final de 2020 de 5%, com a projeção de aumento para 2021 de só 3,47%. E aí a gente chega na próxima notícia. Enquanto todo mundo está com PIB negativo, a gente ouve aí da China, que já mostrou um avanço desde o início do ano de 0,7% no seu PIB. Ou seja, enquanto todo mundo está se ferrando, meu amigo, a China ainda está crescendo. A economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2020 em comparação ao terceiro trimestre de 2019. Como que isso aconteceu? Como é que a China conseguiu crescer mesmo apesar de todo mundo estar em recessão? Vamos lá. O governo chinês implementou uma série de medidas desde o início da pandemia. Redução de impostos, cortes nas taxas de empréstimos para aquecer e estimular a economia, garantir empregos e aumento dos gastos fiscais com obras públicas de desenvolvimento. Além de que a China também foi referência em teste de detecção do coronavírus e acompanhamento dos casos. Tudo isso corroborou para a China ser o primeiro país a retomar a sua atividade econômica e também ser o único país que vai ficar com PIB positivo em 2020. E próxima notícia, essa daqui é polêmica, cara. O Google sofre o maior processo antitrust dos últimos 20 anos nos Estados Unidos. E não é dos últimos 20 anos em relação ao próprio Google, não, é em relação à história mesmo. O que aconteceu? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou o Google por práticas antitrust. O que é prática antitrust? Vamos lá, um trust é uma organização empresarial que envolve algumas empresas, onde essas empresas elevam os preços, o que faz com que consumidores fiquem obrigados a consumir os produtos e serviços daquelas empresas que elevaram os preços, porque não tem nenhuma outra que consegue ali competir naquele mercado. Ou seja, uma prática antitrust é uma lei que vai contra trusts. E no caso da Google, ela está sendo acusada por ter um monopólio injusto sobre publicidade relacionada a pesquisas. E, mano, só pra você ter uma ideia, essa ação antitrust é tão grande que é comparada àquela da Microsoft que foi em 1998. Sabe que deu origem até aquele episódio dos Simpsons que o Bill Gates é mostrado como um monopolizador, opressor sanguinário que compra todas as empresas só pra levar elas à falência depois? Bota o trecho aí. Buy 'em out, boys.
E o Departamento da Justiça também discordou sobre o Android, que é aquele sistema operacional utilizado em quase todos os celulares que não são Apple, porque a Google paga bilhões de dólares para fabricantes colocarem o Android nos seus celulares e ainda garantirem que o Google seja a principal ferramenta de busca já pronta para quando o consumidor ele comprar o celular. Ou seja, justamente que o Google é uma das maiores empresas do mundo e tem muito mais bala para conseguir investir bilhões de dólares em exclusividade com marcas fabricantes de celulares, isso acaba criando uma barreira para pequenas empresas que potencialmente poderiam até ter sistemas melhores para o usuário do que aquele que o Google tem utilizando o Android. Só que justamente porque essas empresas não têm os mesmos recursos que o Google, eles jamais conseguiriam competir em larga escala. Mas o posicionamento do Google em relação a esse processo é que ele é falho e que as pessoas usam o Google porque elas querem, não porque o Google é essa entidade monopolizadora que quer elevar preços descaradamente, fazendo com que empresas concorrentes acabem não conseguindo participação no mercado. E próxima notícia, a General Motors lançou um Hummer elétrico, cara, com 560 km de autonomia e consegue esgotar todas as suas unidades vendidas em 1 hora após lançamento. O que aconteceu? A GM fez um evento transmitido pelo web aí no dia 20 e divulgou para o mundo o seu novo carro elétrico, o Hummer, que na verdade é tipo um super truck, tá ligado? Tipo aquele Cybertruck ali da Tesla, com um preço inicial fixado de 80 mil dólares. E além dessa autonomia de 563 km para você dirigir até a bateria acabar, a GM também garante que é possível fazer uma carga de 160 km de autonomia em 10 minutos. Velho, isso é tipo menos do que o tempo que você para num posto quando você tá na estrada pra você comer um sanduíche e tomar um cafezinho. E tem mais, essa bagaça ainda vai de 0 a 100 em 3 segundos. Caraca, velho, eu como acionista da Tesla fico receoso com esse negócio daí, hein? Tô meio com medo agora. Pandemia! Vamos falar do Trump. Vamos falar do Trump agora. Pandemia. Cara, essa daqui é polêmica, hein? Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achar depois que eu terminar de falar a notícia, porque, pô, foi uma surpresa. Em uma entrevista para a revista The Spectator, um representante da OMS fez a seguinte declaração: nós, da Organização Mundial da Saúde, não defendemos o confinamento como principal meio de controle desse vírus. Ele está se referindo ao lockdown. Volto a falar, os confinamentos têm uma consequência que não devemos nunca subestimar. Eles tornam os pobres muito mais pobres. Daí sabe quem se amarrou nessa declaração aqui? O cara lá, aquele presidente aí, o Donald Trump, que logo depois que ele viu isso, ele foi no Twitter e ele escreveu o seguinte: a Organização Mundial da Saúde acabou de admitir que eu estava certo. Os confinamentos estão matando o país em todo o mundo. A cura não pode ser pior do que o problema. Uma longa batalha, mas eles finalmente fizeram a coisa certa. E como você deve saber, esse posicionamento já muito sabido pelo presidente Donald Trump é o mesmo posicionamento do nosso presidente Jair Bolsonaro, que criticou várias vezes em diversas circunstâncias medidas de isolamento adotadas aqui nos nossos estados e cidades brasileiros. Daí, né, esse representante do OMS que viu o tweet do presidente Donald Trump se sentiu na obrigação de se justificar com uma explicação mais lógica do que ele estava falando. O que ele disse que quis dizer foi: não é que a OMS seja contra o confinamento, é que ela não vê confinamentos como principal meio de controle do coronavírus, como tem sido adotados em muitos estados. Daí ele falou o seguinte: o que sempre dissemos é que os confinamentos podem ajudar a ganhar algum tempo, especialmente se houver transmissão comunitária intensa. Nesse caso, pode ser pertinente utilizar um método de contenção de propagação do vírus como o confinamento. E aí ele continua: mas gostaríamos de ver governos e comunidades aplicando continuamente todas as outras coisas que podem ajudar a conter a transmissão do vírus. Beleza, aí a gente se pergunta, o que são todas as outras coisas? Aí ele fala, no nível individual, ou seja, ações que cada um de nós podemos tomar: lavar as mãos, distanciamento físico e uso de máscaras. Além também de evitar contato próximo, aglomeração e ficar em ambientes mal ventilados. E aí esse representante falou que no nível governamental, o que a OMS espera ver mais é melhores sistemas de testagem e rastreamento, garantindo que todos os novos casos de fato sejam identificados, de forma com que essas pessoas aí sim se isolem durante o tempo necessário até a carga viral abaixar. Daí ele finalizou e disse: se tudo isso for feito, e há muitos países que fizeram muito bem, reduz a transmissão e pode-se manter a sociedade
funcionando. E para dar aquela última alfinetada, ele fala assim: realmente pedimos aos líderes mundiais que parem de usar confinamentos como seu principal método de controle. Desenvolvam sistemas melhores para isso, trabalhem juntos e aprendam uns com os outros. Bom, então tá aí posicionamento da nossa OMS, não tenho comentários para falar a respeito. Próximo, nosso Ministério da Saúde anuncia a compra de 46 milhões de unidades da vacina contra o coronavírus, seguindo aí a deixa do João Dória, governador de São Paulo. Mas o Bolsonaro desautoriza a compra um dia depois do anúncio. Então vamos dar um passo para trás aqui. O Ministério da Saúde comprou 46 milhões de vacinas contra o coronavírus, que é uma vacina chinesa. Segundo o cronograma do Ministério da Saúde, só 6 milhões de unidades dessa vacina viriam de fato da China. Todas as outras 40 milhões seriam produzidas aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Daí no dia seguinte, o Bolsonaro falou que não, falando que não vai comprar coisa nenhuma, porque antes da vacina ser disponibilizada para a população, a sua eficácia tem que ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. E ele ainda falou: o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Vale dizer que esses testes já foram realizados na China, a eficácia foi comprovada lá, mas parece que ele quer que tudo isso seja feito de novo aqui no Brasil, porque não confia com a metodologia usada na China. E tudo bem, eu particularmente não vejo nada demais em o Bolsonaro dizer que confia mais no sistema brasileiro de análise de eficácia e confiabilidade do que o chinês. Mas é irônico se a gente dizer que ele liberou 1,9 bilhão para produção, compra e distribuição de 100 milhões de doses de uma outra vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, sem passar por esse mesmo crivo aí de Ministério da Saúde e Anvisa. Próxima, penúltima notícia. Essa é muito legal, velho. Olha isso. Cara, a empresa finlandesa Nokia foi escolhida pela NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, para construir a primeira rede de celular na Lua. A projeção para essa construção de rede de internet lunar na Lua é para o final de 2022, antes que os humanos voltem para lá. Como assim? Os humanos estão voltando para a Lua? Sim, a NASA pretende enviar humanos de volta para a Lua em 2024. E última notícia do dia, há um aumento gigantesco para abstenções no voto nas eleições municipais brasileiras que vão chegar aí no dia 15 de novembro. Por quê? Bom, você deve imaginar que o medo de contrair coronavírus tem afastado eleitores das urnas em todo o mundo. E com base nesses cenários, a gente infere que o mesmo deve acontecer no Brasil. De 41 eleições registradas ao longo do mundo, 63% registraram um aumento total na abstenção. Aqui no Brasil, como voto é obrigatório, tem gente falando que isso não vai acontecer. Agora, se acontecer, o impacto que isso vai causar vai ser provavelmente afastando idosos e pessoas mais pobres, que historicamente têm as maiores taxas de abstenção, o que faria que candidatos que buscassem o apoio desses segmentos de população acabassem perdendo força. Então, comenta você aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, vai ou não vai ter abstenção. E antes de você sair do vídeo, mano, deixa o like nesse vídeo, vamos explodir esse plantão JN para muitas pessoas começarem a acompanhar esse trabalho tão bacana que a gente está trazendo aqui para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar a par dos próximos conteúdos que a gente for trazer aqui na Jovens de Negócios. E sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você e esse é o Jovens de Negócios.